Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou atender mais alguns pedidos dos nossos inscritos. Então vamos fazer uma análise do sikhismo. Vamos começar com um panorama geral da história sikh, da sua doutrina, e depois vamos para a análise, ou seja, vamos entender se é tradicional ou não. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Bom, é óbvio que eu não tenho a pretensão de me aprofundar em demasia nos detalhes, né? Uma vez que não é a proposta do canal do YouTube substituir uma universidade ou uma escola. Então, se você deseja maiores aprofundamentos, eu recomendo que você conheça a Escola da Tradição Primordial. Escola da Tradição Primordial é um grupo para estudiosos, para pessoas que querem se aprofundar de verdade nos tipos de tema que nós desenvolvemos aqui. Então, no ano passado, um material disponibilizado lá na Escola da Tradição Primordial, entre livros, cursos, textos e aulas, somado dá mais de 6.000 páginas. E é óbvio que no YouTube é impossível disponibilizar esse tanto de material. A Escola da Tradição Primordial agora tem até grupo no WhatsApp, onde nós conversamos e nos comunicamos sobre tudo isso. Na Escola da Tradição Primordial você terá acesso a cursos completos, a textos, a traduções exclusivas, a livros raros, livros difíceis de encontrar e a interação com pessoas com os mesmos interesses que você, o que enriquece demais o debate. Então conheça a Escola da Tradição Primordial. Vou deixar os links aqui na descrição deste vídeo, ok? Então vamos começar falando do fundador do sikhismo, o Guru Nanak. Ele nasceu em 1469 na aldeia de Tawand, localidade que é hoje conhecida como Nankana Sahib, e que está situada a cerca de 65 quilômetros da cidade paquistanesa de Lahore. E o Guru Nanak ele pertencia a uma família hindu, da casta dos Vaishyas, da subcasta comerciante dos Khatri. E o Nanak ele é apresentado como um jovem que gostava da oração, de ler o texto dos sábios do seu tempo, enfim, uma pessoa interessada em espiritualidade. E após 4 grandes viagens, né, que são chamadas de udasis, em direções opostas, que terão incluído aí o Tibete, o Ceilão, a Bengala, Meca e Bagdá. Então o Guru Nanak ele começou a pregar aos hindus e aos muçulmanos, captando um grupo bastante numeroso de discípulos. Discípulos cujo termo é Sikh. Na língua lá do Punjab, Sikh quer dizer discípulo, tem uma certa parentela com Shishya em sânscrito. Né? Então, Sikh quer dizer discípulo. Então ele captou ali os primeiros Sikhs, os seus primeiros discípulos. E segundo os seus ensinamentos, a religião deveria ser um meio de união entre os seres humanos, mas na prática ela parecia, na verdade, fazer o contrário, ou seja, dividir as pessoas. E nesse sentido, o Guru Nanak lamentava de forma especial os enfrentamentos entre hindus e muçulmanos, assim como as práticas de caráter ritual que apartavam o ser humano da busca do divino. E a sua interação com Deus, então, se dava, né, de uma forma extra formalidades, extra ritualística. E a sua intenção era chegar a uma realidade mais além das diferenças superficiais entre as duas religiões. Daí a sua famosa máxima: não há hindus e não há muçulmanos. E o Guru Nanak ele instituiu o sistema chamado de langar. Langar quer dizer cozinha ou refeitório comunitário. E esse sistema ele se perpetuou até os nossos dias, né? O objetivo dessa instituição, do langar, foi fomentar a fraternidade e a igualdade entre os seres humanos. Então, no langar, prepara-se ali uma refeição e o Kara Prashad. Né? Kara Prashad é uma refeição sagrada que é feita
à base de farinha, de açúcar e de manteiga batida. E todos os participantes numa cerimônia religiosa de um templo Sikh recebem este alimento sem distinção de casta, de nível econômico ou de crenças religiosas. Você pode ir a um templo Sikh e você vai ser servido com esse alimento, independentemente de você ser Sikh ou não. E após a morte do Guru Nanak, sucederam-se 9 gurus que eram líderes da comunidade Sikh. Cada um deles contribuiu para a consolidação da religião e da identidade Sikh. Então o Nanak ele nomeou como seu sucessor não o seu filho, mas um dos seus discípulos mais próximos, o Lena, a quem ele chamava de Angad. Angad quer dizer um outro eu. Então o Guru Angad ele dotou ali a língua Punjab da escrita própria, né, a escrita que é usada até hoje, a escrita Gurmukhi. A escrita Gurmukhi, então, foi desenvolvida pelo Guru Angad. Depois do Guru Angad veio o Guru Amar Das, né, que aboliu entre os Sikhs a prática hindu da Sati. Sati era o sacrifício das viúvas, né? Então, a mulher que perdia o marido muitas vezes se jogava na pira funerária porque ela não via mais sentido na própria vida. Então o Guru Amar Das ele aboliu essa prática entre os Sikhs, bem como o uso do véu o tempo todo pelas mulheres, né? O purdá. Então o Guru Angad aboliu essa ideia e ele criou também 22 distritos de pregação Sikh. Depois veio o Guru Ram Das, né, que ele comprou um terreno onde ele mandou escavar um tanque, o chamado Amritsar. Né, e o Amritsar é o tanque de Amrita, o tanque de néctar, né, que é o nome, a origem do nome dessa atual cidade do Punjab, e onde tem lá o famosíssimo Templo de Ouro dos Sikhs. O outro guru, Guru Arjun, ele ordenou em 1589, no meio do tanque de Amritsar, né, do primeiro templo Sikh, ali, o grande templo Sikh, né, o Har Mandir, ou o Templo de Hari, que é exatamente o Templo de Ouro que eu acabei de citar. E ele também compilou, o Guru Arjun ele compilou o livro sagrado da religião, chamado Guru Granth Sahib, né, e mandou instalá-lo no templo como principal objeto de veneração dos Sikhs. E os mogóis, né, os senhores do Punjab ali na época, eles reagiram com hostilidade ao crescimento da comunidade Sikh, né, e aí eles deteram o Guru Arjun e o mataram sob as ordens do imperador Jehangir. O guru que se seguiu foi o Guru Har Gobind, né, que perante a perseguição movida aos Sikhs, ele militarizou a religião. Então ele acrescentou uma segunda espada às que os 5 gurus anteriores já tinham usado. Então o uso das 2 espadas pelo guru ele representou a concentração na sua pessoa de 2 tipos de autoridade. Então a autoridade espiritual, que era chamada de Piri, né, e a temporal, que era chamada de Miri. Né? Então desenvolveu-se dessa forma a ideia de guerra como um ato de autodefesa da comunidade Sikh e como um garante de ordem e de justiça. Bom, os 2 gurus que o sucederam, né, o Guru Har Rai, ou Har Rai, e o Guru Har Krishan, eles tiveram uma liderança apolítica. Né? Então o Guru Har Rai ele tinha um caráter contemplativo e ele interessou-se pouco pelo aspecto temporal da religião. Enquanto que o segundo, né, o Guru Har Krishan, ele foi guru por apenas 3 anos. E por fim, aí nós tivemos mais 2 gurus, na verdade, o Guru Teg Bahadur, né, Teg Bahadur, que recusou-se a converter-se ao Islã e foi por essa razão executado pelo imperador mogol Aurangzeb. Né? E o 10º guru Sikh, né, o Gobind Singh, ele fundou a ordem militar dos Khalsa, né, e criou um rito de iniciação chamado Amrit, também conhecido como Khand, né,
Khand de Paul, né? E o Amrit, na verdade eu já falei, né, que quer dizer néctar, né? O Amrit designa ali a água açucarada que é mexida com um sabre de 2 gumes que o iniciado e os outros participantes ali da cerimônia devem beber. E no século XVIII houve ali uma ascensão política dos Sikhs no Punjab. Em 1801, o Ranjit Singh fundou o reino de Lahore, que durou até 1849, ano em que foi anexado pelos britânicos. E em 1873, a comunidade Sikh agrupou-se na chamada Singh Sabha. Singh Sabha quer dizer Assembleia dos Leões, que foi um órgão criado como forma de garantir os interesses da comunidade Sikh no Punjab de finais do século XIX, ali marcado pelo revivalismo religioso islâmico e hindu, bem como pela ação dos missionários cristãos ocidentais. E em 1920 os Sikhs criaram um partido político, o Akali Dal, partidários do atemporal, com o propósito de assegurarem os seus interesses. E esse partido opôs-se à partilha do Punjab entre a Índia e o Paquistão, fato que se consumou lá em 1947. A maior parte dos Sikhs que viviam no território, atualmente é território paquistanês, migraram para a Índia quando da separação, como forma de evitar a perseguição religiosa dentro do território paquistanês. Então, tendo dado esse sobrevoo geral aí pela história Sikh, vamos entender um pouco a estrutura da religião Sikh. Então, os Sikhs, como eu já citei, eles têm como livro sagrado o Guru Granth Sahib, que quer dizer o livro Mestre e Senhor. O 10º Guru, ele foi o último Guru humano, ele ordenou, antes de falecer, que esse fosse considerado como o Guru eterno, ou seja, o Guru Granth Sahib, o livro Mestre e Senhor, é o Guru eterno, o único guia espiritual da comunidade Sikh, uma vez que não haveria mais gurus humanos a sucedê-lo. E basicamente o Guru Granth Sahib, o livro, ele é uma coletânea em Punjab, dos hinos religiosos do Guru Nanak e dos seus sucessores, bem como de textos de poetas hindus, muçulmanos, textos sufis e etc. Então os Sikhs, particularmente devotos, eles dedicam-se a ler ininterruptamente o livro. Então, quando terminam de lê-lo, recomeçam a leitura. E cada casa e cada templo Sikh possui o seu exemplar do Guru Granth Sahib. E há outros livros sagrados também na religião Sikh. Então, o Dasam Granth, que é chamado de livro do 10º Guru, e as composições de Bal Gurdas e Bhai Nand Lai. Bhai, que são irmãos, quer dizer irmãos. Então, o irmão Nand Lai e o irmão Gurdas. E por falar em livros, se você gosta de livros, se tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, na descrição aqui do vídeo você vai encontrar os links para as minhas obras mais recentes em e-book, no link lá da Hotmart. Então agora basta você clicar aí que você vai cair direto lá na página com os livros que eu disponibilizei na Hotmart. Agora, se você quer o livro físico, este livro aqui, você me manda um e-mail com seu CEP, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, eu calculo o valor do frete, mando para você os dados bancários, você deposita, me avisa e eu envio o livro para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, não se esqueça de me avisar. Bom, agora vamos entender o que ensina a doutrina Sikh. Então nós falamos da história do Sikhismo, falamos do livro sagrado, ou dos livros sagrados Sikhs. Então vamos entender agora o que ensina a doutrina Sikh. A doutrina básica do Sikhismo, ela consiste na crença em um único Deus e nos ensinamentos dos 10 gurus do Sikhismo, recolhidas no livro sagrado dos Sikhs, o Guru Granth Sahib, que é considerado, como eu já falei, o 11º e último Guru. Então, para o Sikhismo, Deus
é eterno, é sem forma, sendo impossível captá-lo em toda a sua essência. Ele foi o criador do mundo e dos seres humanos, né, e de todos os seres, e deve ser alvo de devoção e de amor por parte dos seres humanos. Então, o sikhismo ensina que os seres humanos eles estão separados de Deus devido ao seu egocentrismo, né? Então, esse egocentrismo, que é chamado em Punjabi de Haumai, faz com que os seres humanos permaneçam presos no ciclo dos renascimentos, no samsara, e não alcancem a libertação, que no sikhismo é entendido como a união com Deus. Então os sikhs acreditam no karma, né, segundo o qual as ações positivas geram frutos positivos e permitem alcançar uma vida melhor e o progresso espiritual. Então a prática das ações negativas leva à infelicidade e ao renascer em mundos inferiores. E Deus revela-se aos homens através da sua graça que é chamado de nadar, né? Nadar, permitindo a estes, aos homens, alcançar a salvação. Então o divino, ele dá-se a ouvir, revelando-se enquanto nome, então enquanto um nome divino. E segundo os ensinamentos do Guru Nanak e dos outros gurus, apenas a recordação constante do nome, né, o Nam Simaran, a repetição murmurada do nome, o Nam Japan, permite os seres humanos libertar-se do Haumai, né, do egocentrismo. Então, o sikhismo ele coloca ênfase nos três pilares, né, os três pilares do sikhismo. Então, manter Deus presente na mente em todos os momentos, que é o Nam Japan, alcançar o sustento através da prática do trabalho honesto, que é chamado de Kirt Karni, né, partilhar os frutos do trabalho com aqueles que necessitam, que é o Vand Chakna, né? Então, são essas três bases, esses três pilares que sustentam o sikhismo. E o rito principal dentro do sikhismo é o que eu já citei há pouco, né? É o da admissão na Khalsa, né? A comunidade sikh, que é geralmente celebrado na puberdade, né? Então, o jovem sikh, quando ele chega à puberdade, ele passa por esse rito de admissão à Khalsa. E lá no Harmandir Sahib, né, o Templo de Ouro, lá em Amritsar, né, ele é o mais importante templo sikh, como eu já citei também, e foi lá que, depois de uma intervenção de tropas indianas, ordenada pela Indira Gandhi, no início dos anos 90, levou a uma revolta dos sikhs e ao assassinato da primeira-ministra indiana em 1984, a Indira Gandhi. Ela acabou sendo assassinada por um sikh, né, justamente porque eles consideraram que o governo indiano profanou o seu templo. E após, como eu ia dizendo, né, após o nascimento de uma criança sikh, então o hábito é levá-lo a um gurdwara, né? Gurdwara é exatamente esse templo sikh, né, onde se abre ali o livro sagrado, o Guru Granth Sahib, numa página ao acaso, para escolher um nome. Então o nome da criança, ela começará pela primeira letra da primeira palavra da página do lado esquerdo, na parte em que o livro foi aberto. E quando eu falei, né, quando se chega à puberdade e quando se faz a iniciação na ordem Khalsa, né, então os sikhs eles participam ali da cerimônia do Amrit, né, e os sikhs que participaram na cerimônia do Amrit, ou seja, naquela cerimônia onde bebem aquela bebida açucarada que é mexida por um sabre de 2 gumes, então eles recebem o título de Amritdhari, né? Amritdhari quer dizer o portador do néctar, e também recebem novos nomes, passando a usar os chamados 5 Ks, né? Os 5 Ks são o Kesh quer dizer o cabelo longo, o Kara, que é um bracelete de aço, o Kanga, que é um pente de madeira, o Kacha, que é uma roupa de algodão que é colocada junto do corpo, na verdade são calças que são colocadas por baixo da roupa, né? E o Kirpan, que é uma pequena espada de aço. Quer dizer, pequena na maioria das vezes, tem sikhs que usam uma espada enorme
mesmo. Então eu vou dar uma rápida passada no significado dos 5Ks. Né? Então o kesh, que é o cabelo não cortado, ele é considerado um símbolo de santidade e de força. Então o cabelo ele é parte da criação de Deus, e manter o cabelo sem cortar indica que a pessoa está disposta a aceitar o presente de Deus conforme Deus o planejou. Então o cabelo sem corte simboliza a adoção de uma vida simples, né, e da negação do orgulho de sua aparência. Então não cortar o cabelo é um símbolo do desejo de ir além das preocupações com o corpo e de atingir a maturidade espiritual. Então o Sikh ele deve apenas inclinar a sua cabeça para o guru, no caso o Guru Granth Sahib, né, e não para um barbeiro. Então também o cabelo comprido é um símbolo de associação ao grupo. Então as mulheres sikhs também são proibidas de cortar pelos do corpo ou até mesmo de aparar as sobrancelhas, assim como os homens sikhs eles são proibidos de aparar a barba. O segundo K é o Kara, né, uma pulseira de aço, né, que é um símbolo de moderação e gentileza e um símbolo de que um Sikh está ligado ao Guru. Então ele atua como um lembrete de que um Sikh não deve fazer nada que o Guru não aprovaria. Então é um símbolo também de que Deus não tem começo e nem fim, um símbolo de vínculo permanente com a comunidade Sikh, sendo um elo, né, na cadeia dos Khalsa Sikh. Né? A palavra para elo é Kari. Né? Então o Kara, o elo, né, a pulseira, é feita de aço e ao invés de ouro ou de prata, porque não é um ornamento, é um símbolo sagrado que indica essa ligação. O terceiro K é o Kanga. Né? O Kanga, que é um pente de madeira que simboliza uma mente e um corpo limpos, uma vez que mantém o cabelo sem corte. Né? O Sikh ele o mantém também sempre limpo e arrumado. Então simboliza a importância de cuidar do corpo que Deus criou. Né? E isso não entra em conflito com o objetivo do Sikh de ir além das preocupações físicas, visto que o corpo é o veículo da iluminação e deve-se cuidar dele apropriadamente. O quarto K é o Katya, né? A roupa íntima especial, que na verdade é um par de calças que não deve ficar abaixo do joelho. E a origem disso, na verdade, era uma vestimenta particularmente útil, né, para os guerreiros sikhs e que acabou sendo muito adequada para a guerra, né, quando se utilizava o cavalo na pontaria, na montaria, e se tornou um símbolo de castidade. E por fim nós temos o Kirpan, o quinto K, né, que é uma espada cerimonial. Não existe um estilo fixo de Kirpan e ele pode ter desde alguns centímetros, como falei, um pequeno punhal, né, e até 1 metro de comprimento. Né, e ele é mantido em uma bainha e pode ser usado por cima ou por baixo da roupa. O Kirpan ele pode simbolizar a espiritualidade como a lâmina que corta a ignorância, simboliza o fato de que o Sikh ele sempre se considera um soldado que faz parte dos santos soldados, do Khalsa, né, a defesa do bem, a defesa dos fracos, a luta contra a injustiça e entre outros significados. Né? E aí os Sikhs que eles não foram ainda, que eles não usam os 5Ks ainda e que não receberam a iniciação, né, então eles são chamados de Sahajdari. Né, e os Sikhs já iniciados, como eu falei, né, que são os Amritdhari. Bom, os homens Sikhs eles utilizam como sobrenome Singh. Né? Singh quer dizer leão, depois do nome próprio. E as mulheres utilizam Kaur. Kaur que quer dizer princesa, como segundo nome, né? Como sobrenome no caso. Né? Então se você vê um nome indiano com Singh ou com Kaur, você já sabe que é um Sikh. Né? E a não aceitação dos Sikhs do sistema de castas reflete-se no fato de que muitos Sikhs preferem evitar o uso de um sobrenome, né, muito ligado na Índia à identificação das castas. Então, geralmente se usa somente o seu nome individual, seguido de Singh ou de Kaur.
né? E cabe lembrar aqui que nós estamos falando do sistema decadente de castas por nascimento, né? Que foi o contexto em que o sikhismo foi criado. E os homens, eles seguram o cabelo com um turbante, né? Que pode ser um turbante branco ou colorido, enquanto que as mulheres, elas utilizam um lenço. Aqueles que cortaram o cabelo ou a barba, eles são chamados pelos ortodoxos de patit, né? Patit quer dizer decaídos, renegados. Então é considerado um sinal de vergonha pelo sikhismo ortodoxo um homem que corta o cabelo ou a barba. Então são chamados de decaídos ou de renegados. Bom, e aí, o casamento Sikh, por exemplo, né? Então, durante a cerimônia de casamento Sikh, que é chamado de Anand Karaj, né, os noivos eles devem dar 4 voltas em torno do Guru Granth Sahib, sendo que cada uma dessas voltas é acompanhada pelo canto de um determinado hino, né? A cerimônia ela é conduzida por um homem ou por uma mulher que foi iniciada na Khalasa, né, na Khalasa. E essa pessoa ela explica aos noivos os seus deveres matrimoniais, ou seja, não existe clero Sikh, não existe sacerdócio Sikh, né? Então, por exemplo, os rituais funerários dos Sikhs, eles consistem também na recitação de hinos até o corpo estar pronto para a cremação. Então, uma oração final ela é dita momentos antes de se cremar o corpo, e as cinzas do corpo são, em geral, colocadas nos rios, assim como por exemplo, no rio Ganges. Então as cinzas não só dos hindus, como também dos Sikhs são colocadas no rio Ganges. Então, dada essa perspectiva geral que eu estou tentando dar aqui, correndo, para não ficar muito longo o vídeo, então, dado essa perspectiva geral, vamos partir para uma análise tradicional do sikhismo. E você está gostando do vídeo? Você está achando as informações úteis e interessantes? Então ajude o nosso canal, fazendo parte da nossa família e tenha benefícios exclusivos. Torne-se membro do nosso canal como amigo, como propulsor ou como patrocinador. Clica no botão aqui embaixo, o Seja Membro, e se torne parte do nosso projeto de divulgação do conhecimento tradicional pela internet. Se você quer ajudar de uma outra maneira ou com outros valores, nós temos a nossa página no Apoia-se, que eu vou deixar aqui na descrição. São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Apoia-se e os membros do canal que possibilitam que esse canal aconteça e cada dia mais pessoas possam ter acesso ao material disponibilizado aqui. Bom, voltemos para a nossa análise. Então, sempre que nós vamos analisar se uma doutrina é tradicional ou não, nós temos que ter muito cuidado para não nos deixarmos influenciar por fatores como antiguidade, como estética ou outras coisas do tipo. O sikhismo é uma religião de mais de 500 anos, tem uma estética muito apurada e isso pode muito facilmente levar a confusões. Assim como tem gente que acha que heresias amidistas japonesas de 900 anos são tradicionais só por serem antigas e por usarem um aparato exterior budista, com certeza muita gente vai achar que o sikhismo é tradicional, sendo que não é. E eu vou explicar aqui os motivos pelos quais o sikhismo não é uma religião tradicional. Eu diria que o sikhismo é uma das mais antigas formas sobreviventes de um sincretismo organizado na Índia. Notem que, como eu já tive a oportunidade de falar em outros vídeos, sincretismo é diferente de síntese. A síntese parte de uma visão metafísica, do reconhecimento de uma unidade essencial, subjacente, que se expressa em altos princípios, ou seja, a visão sintética ela é tradicional. Já o sincretismo é uma mistura de elementos exteriores, um tipo de amálgama, uma coletânea de elementos que são agregados de forma artificial para darem a impressão de unidade. E os Sikhs eles têm elementos do Islã, sem serem muçulmanos, elementos do hinduísmo, sem serem hindus, misturam textos sufis, doutrinas próprias, ideias modificadas do hinduísmo, costumes da região do Punjab e, mais recentemente, inclusive, ideias políticas ocidentais e distorções também das doutrinas tradicionais da Índia que tiveram origem no Ocidente. Então, o igualitarismo Sikh, né, a sua rejeição das diferenças naturais, por não compreender adequadamente o sistema de castas
e acharem que este é o mesmo que a sua distorção política ocorrida na Índia, demonstra uma compreensão muito superficial das doutrinas tradicionais. Então a invenção de símbolos, né, como o caso dos 5Ks, de costumes, de uma maneira artificial ali pelos gurus sikhs, também pode ser considerada como uma marca de algo não tradicional, algo que não passa de invenção humana. E a utopia de fraternidade universal, né, que desembocou muitas vezes em comportamentos violentos, demonstra que, em geral, quanto mais insistente é o discurso de fraternidade e tolerância, menos fraternidade e tolerância se tem na prática. E um outro ponto é que, mesmo tentando se utilizar do sufismo e das escolas de pensamento hindu, os sikhs eles acabam mantendo uma visão, por assim dizer, bastante dualista. Bom, vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo encontro. Tchau!